Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou iniciar uma série mostrando como usar os recursos do NetAspire. Como eu já apresentei o NetAspire em outro vídeo neste canal, quando do seu lançamento no Net 8, eu vou deixar aqui o link do vídeo e você pode localizar este vídeo na playlist NetAspire, que vai conter este vídeo e os demais vídeos que eu vou apresentar nas próximas semanas. Então eu vou iniciar apresentando os requisitos para usar o NetAspire. Então você vai precisar no mínimo do Net 8, do workload do NetAspire, que é um pacote de trabalho específico que vai trazer todos os componentes necessários para usar o Aspire. Você vai precisar o Docker Desktop instalado. Isso não é um item obrigatório, né? Se você pretende utilizar containers para executar seus projetos Aspire, você tem que ter o Docker Desktop. É aconselhável que você tenha o Docker Desktop instalado. E você vai poder usar o Visual Studio 2022, a versão 17.9 ou superior. Ou você pode usar o Visual Studio Code com o C# Dev Kit instalado. Esse plugin tem que estar instalado. Eu vou usar o Visual Studio 2022, vou aproveitar os recursos de integração com o Aspire que ele oferece. Então no seu ambiente, para você listar todas as cargas de trabalho, os workloads instaladas e verificar a versão do NetAspire, você pode usar o comando .NET Workload List. E para atualizar as versões, você pode usar o comando .NET Workload Update, que vai atualizar as cargas de trabalho para a versão mais atual. E a documentação do NetAspire você pode encontrar neste link aqui, ó, na página oficial da Microsoft. Atualmente só existe essa página no idioma inglês. Então a seguir eu vou apresentar os dois templates de projetos principais do NetAspire disponíveis no Visual Studio 2022. O primeiro template é o NetAspire Starter App, que contém os projetos App Host e Service Defaults, e também adiciona um aplicativo Blazor no projeto NetAspire. Esse template ele é adequado para o desenvolvimento a partir do zero, quando você precisa de um aplicativo web integrado na sua aplicação NetAspire. Então o principal objetivo desse template aqui é agilizar o desenvolvimento de aplicações distribuídas, fornecendo uma base pronta e configurada. Quando você usa esse template, você ganha tempo e evita a necessidade de configurar manualmente diversos aspectos da sua aplicação. O outro template que eu vou abordar vai ser o template NetAspire Embedded App. Esse template ele cria um aplicativo Aspire básico, contendo apenas os projetos App Host e Service Defaults. Ele é ideal para cenários onde você não precisa de uma aplicação web inicial e quando você deseja fazer a integração com uma aplicação que já existe na plataforma .NET. Então esse template ele tem uma estrutura mínima, então permite que você comece do zero, sem qualquer configuração ou biblioteca pré-adicionada. Esse é um tipo de template que é usado quando você deseja ter um controle maior sobre as dependências e o fluxo de desenvolvimento. Ele apresenta uma estrutura mínima, vai criar apenas o esqueleto da aplicação, né, sem qualquer middleware, controladores ou modelos pré-configurados. Ele não inclui frameworks de front-end, como Razor Pages ou Angular, ou também APIs. Então esse template ele é útil quando você deseja construir algo muito específico, sem precisar remover código desnecessário ou se adequar a padrões pré-definidos. Então antes de eu entrar em detalhes desses dois templates, eu gostaria de destacar o seguinte, que o NetAspire ele é uma pilha opinativa, opinionated, e pronta para a nuvem para criar aplicativos nativos da nuvem resilientes, observáveis e configuráveis na plataforma .NET. Então ele vem com uma coleção pré-construída de componentes nativos da nuvem que são aprimorados com recursos como verificações de integridade, telemetria, resiliência e descoberta de serviços.
Então, o termo opinionated ou opinativo, ele refere-se a frameworks ou ferramentas que vão fornecer uma estrutura definida e vai guiar os desenvolvedores a seguir um conjunto específico de práticas, convenções ou arquiteturas para escolher as suas próprias abordagens. Então, cabe ressaltar e destacar aqui que, em alguns casos, essa estrutura opinativa ele pode limitar a flexibilidade de customização. Se o projeto requerer uma abordagem diferente ou mais personalizada, você vai acabar tendo que lutar contra as convenções impostas pelo framework. Então isso tem que ficar bem claro aqui nesse aspecto do NetAspire. Então agora eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022 e antes de abordar o primeiro template, eu vou sugerir uma configuração. Eu vou clicar aqui Continue Without Code, vou selecionar Tools Options. Então eu recomendo que você marque aqui a opção Preview Features. Você desça aqui e você marque essa opção Use Previews of the Net SDK. Ao marcar essa opção, você vai precisar reinicializar a sua máquina, ok? Mas eu recomendo que essa opção esteja selecionada se você estiver usando o Visual Studio 2022. Então eu vou iniciar aqui pela janela Start Window, vou acionar aqui a opção Create a New Project e aqui eu tenho os templates de projeto. Eu vou digitar aqui NetAspire. E aqui ele vai me apresentar os tipos de projeto relacionados com o NetAspire. Olha aqui o NetAspire Starter App, que nós vamos apresentar a seguir, e depois o NetAspire Empty App, que nós vamos apresentar talvez a semana que vem. Eu tenho outros tipos de projetos, né? NetAspire, Host, Service Default e os projetos de teste. Então eu vou marcar NetAspire Start App, vou clicar em Next. Aqui eu vou digitar o nome aqui Aspire Demo, vou clicar em Next. Vou usar o Net8, configurar para HTTPS e vou deixar desmarcado aqui Use Redis for Caching. Veremos isso em outra semana. E aqui, quanto a criar um projeto de teste, eu posso selecionar o tipo de framework que eu vou usar para criar um projeto de teste. O MS Test, que é o mais antigo, o NUnit e o XUnit.net. Nesta primeira apresentação, eu vou deixar desmarcado, não vou criar um projeto de teste. E vou clicar em Create. Então ele vai me criar aqui, uma solução contendo 4 projetos, onde o projeto App Host está destacado aqui como o projeto que vai inicializar. Então eu vou a seguir apresentar aqui cada um desses projetos. Então o projeto App Host, ele vai atuar como um coordenador central e vai coordenar a execução de todos os projetos dentro dessa nossa aplicação NetAspire. Ele vai gerenciar as dependências, vai apresentar definições de configuração, garantindo a integração entre diferentes componentes, como no nosso caso aqui, API Service Web. Observe que aqui no arquivo de projeto eu tenho a opção isAspire Host definida como True. Então essa linha indica que este projeto é o hospedeiro principal da aplicação Aspire. Observe que ele inclui também uma referência aos projetos API Service e Web, API Service Web. E ele inclui o pacote Aspire Hosting App Host, o pacote NuGet nessa versão, que vai fornecer os recursos aqui para esse projeto. Então o que esse código faz? Ele define o projeto App Host como ponto de partida da aplicação, define as configurações básicas. Aqui, ele tem o arquivo appsettings.json e o arquivo program. Então, no arquivo program, na primeira linha, eu tenho a construção da nossa aplicação. A seguir, nós estamos adicionando um projeto chamado Aspire Demo API Service ao nosso aplicativo. Então, esse método addProject, ele recebe o tipo de projeto e um nome para identificar. No nosso caso aqui, API Service. Então esse projeto ele vai conter as APIs que serão consumidas pela sua aplicação, o projeto API Service, né? Então na sequência, nós estamos adicionando outro projeto chamado Aspire Demo Web, que é o nosso projeto web, criado aqui por padrão usando esse template. Aqui, o método with
External HTTP Endpoints indica que esse projeto expõe endpoints HTTP, que podem ser acessados externamente. E o método WithReference cria uma referência entre o projeto web e o projeto API Service. Isso significa que o projeto web pode chamar as APIs do nosso projeto API Service. Então esse é o código da classe Program do projeto app-host. Então eu vou fechar aqui, olha, e vou agora ao projeto Service Defaults. Então esse projeto ele é crucial para gerenciar e configurar dependências no aplicativo. Ele fornece uma abordagem padronizada para configurar os serviços, permitindo a escalabilidade e a manutenção mais fácil da aplicação NetAspire. Nesse projeto você pode verificar que eu tenho aqui, ó, em Property Group, a definição de isAspire Shared Project definida como True. Então isso está indicando que esse projeto está configurado para ser compartilhado entre diferentes aplicativos. E aqui no Item Group eu tenho aqui os pacotes NuGets, que definem as referências e frameworks e pacotes NuGet que vão fornecer as funcionalidades específicas para a nossa aplicação. Então, nesse projeto, olha, eu tenho aqui, ó, uma classe chamada extensions.cs. Aqui nesta classe, eu vou recolher aqui, ó, nós temos esses métodos de extensão, olha. O Add Service Defaults, que adiciona os padrões para OpenTelemetry, Health Checks e configurações de clientes HTTP com resiliência e descoberta de serviços. No Configure OpenTelemetry, está configurando a telemetria da aplicação usando o OpenTelemetry, incluindo métricas e tracing para a instrumentação das requisições HTTP. Add OpenTelemetry Exporters permite usar exportadores para enviar dados de telemetria para outros serviços. O Add Default Health Checks está adicionando endpoints de verificações de integridade e adiciona verificações Health Checks que vão monitorar se a aplicação está responsiva e pronta para receber requisições. E aqui o Map Default Endpoints mapeia os endpoints do Health Check aqui, ó, na aplicação, permitindo expor informações sobre o ambiente de desenvolvimento. Tudo isso definido aqui, ó, no projeto Service Defaults na classe Extensions. Então, além desses dois projetos, nesse template eu tenho os projetos API Service e Web, que são projetos comuns. Aqui é um projeto Web API e aqui é um projeto Blazor. Então, olha, eu vou abrir aqui o API Service. Observe que ele referencia o projeto Service Defaults. E o projeto Web faz a mesma coisa, olha, Service Defaults. Então, eu vou abrir aqui agora o projeto. Deixa eu fechar tudo aqui, ó. Vamos ver o projeto API Service. Então, ó, ele está usando o Net 8, está referenciando o Service Defaults. Então, esse projeto ele vai ser a nossa API, o back-end. Vai manipular os requests e respostas entre o front-end aqui, que é o projeto web, banco de dados e outros serviços. Então, ele tem aqui, ó, na classe Program, ó, uma definição do serviço Add Service Defaults. Então, essa linha, ela também vai estar presente aqui, ó, no projeto web, ó, Build Add Service Defaults. Então, o que faz essa linha de código? Ela adiciona uma série de configurações de serviços padrão no seu aplicativo, que vai simplificar o desenvolvimento para as aplicações na nuvem. Então ele vai fazer a configuração da telemetria, as verificações de integridade, as descobertas de serviços, ou seja, ele vai usar os recursos, né, que foram definidos aqui, ó, como eu já mostrei aqui no projeto Service Defaults, olha, todos esses recursos aqui, definidos por padrão. Então, é por isso que ele tem a inclusão desse serviço, tanto no projeto da API como no projeto web. Então, esse código, tanto no projeto API como no projeto web, ele estabelece convenções e padrões comuns para o desenvolvimento da aplicação NetAspire. E isso vai facilitar a colaboração e a manutenção. É aqui que a vertente opinativa do NetAspire se manifesta. Então observe também que eu tenho as referências tanto em API Service como no projeto web ao projeto Service
Default. Então isso é fundamental para que esses projetos possam utilizar as configurações e serviços que foram definidos no projeto Service Defaults. Como eu já falei, o projeto Service Default ele contém as configurações comuns. Então, quando eu referencio esse projeto, estou garantindo que todos os projetos vão utilizar as mesmas configurações. Aqui o que acontece? Quando eu compilo a minha aplicação, esse projeto Service Defaults ele é compilado primeiro. E aí, o projeto API Service e o projeto Web vão referenciar os assemblies gerados pelo Service Default, permitindo a utilização das classes e configurações que foram definidas nesse projeto. Então eu vou fechar todas as janelas aqui, e eu vou executar a aplicação. Observe que se eu verificar aqui, na Solution, vindo em Properties, eu não tenho aqui, a utilização que é muito comum quando você tem uma solução com vários projetos. Você tem que definir na opção Multiple Startup Projeto quais são os projetos que vão inicializar. Num projeto Aspire eu não preciso me preocupar com isso. Então eu vou executar e aqui o meu projeto app host vai inicializar e você vai ver que inicialmente eu vou ver uma janela que vai exibir os logs sobre a inicialização do nosso aplicativo distribuído aqui, Olha aqui, a janela dos logs, mostra a versão do NetAspire, né? E a seguir eu tenho aqui, o dashboard. Então o dashboard eu posso configurar aqui, para escuro, acho que fica melhor. Esse aqui é o dashboard do NetAspire. Ele oferece uma interface aqui visual para monitorar e gerenciar os aplicativos distribuídos. Então aqui, a minha API Serve está em execução, tá a origem dela, tá aqui os endpoints, tá aqui os logs se eu quiser exibir os logs, os detalhes. E aqui eu tenho a minha aplicação Web Front-End. E aqui eu tenho um menu com recursos, console, estruturado, rastreamentos e métricas. Então vou começar pelo menu aqui, A opção recursos aqui fornece informações essenciais sobre cada projeto, como está sendo exibido aqui. Por exemplo, se eu acessar aqui, pontos de extremidade, eu vou aqui, apresentar aqui os endpoints da API que foi criada aqui usando esse template. Se eu clicar aqui, no projeto Web Front-End, ele vai me executar o projeto Blazor, que foi criado por padrão. Então aqui eu tenho o status do aplicativo, os endereços de endpoint e as variáveis de ambiente. Por exemplo, se eu quiser ver aqui detalhes das variáveis de ambiente, olha aqui, a ASP.NET eu posso visualizar, ambiente de desenvolvimento, a porta HTTPS e assim por diante. Na opção do menu console, eu tenho uma interface semelhante a um terminal, onde você pode executar comandos para interagir com seu aplicativo. Você vai selecionar aqui um aplicativo, né? Ele vai te abrir aqui os logs e aqui você pode ver logs, executar scripts, né? O menu estruturado apresenta uma visão estruturada da aplicação, mostrando a relação entre os diferentes projetos e serviços, né? Então, API Service, Web Front-End, está dando informações aqui se eu quiser exibir detalhes. Eu tenho a opção do rastreamento. Então, se eu quiser ver detalhes aqui, eu tenho aqui detalhes que eu posso consultar dependendo do meu interesse. O menu rastreamentos, ele permite rastrear as requisições HTTP que passam pela nossa aplicação e permite visualizar os traces, né? Por exemplo, aqui, tá vendo aqui, API Service, o GET, Web Front-End, o GET e o outro GET. Então eu posso ver, exibir os registros, exibir detalhes. E a opção métricas, exibir métricas sobre o desempenho da nossa aplicação, como o uso da CPU. Pegar aqui um exemplo, o uso da CPU, eu posso ter diversas métricas aqui, informações sobre o Kestrel. Então eu vou ter sempre aqui a opção de exibir aqui no formato tabela ou no formato de um gráfico, né? Então temos várias opções aqui também, uso da memória, latência de requisições, erros. Então dessa forma, o dashboard aqui, oferece uma visão completa da nossa aplicação distribuída. Então aqui eu posso monitorar, gerenciar, depurar e otimizar. E eu também posso integrar o NetAspire, né, com outras ferramentas, como nós veremos a seguir. Então, nesta primeira abordagem, era isso que eu queria mostrar usando esse template de projeto. Na próxima semana, eu vou apresentar o template de projeto NetAspire Empty App. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.